Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre a justiça. Eu sei que eu já falei sobre esse tema em outro vídeo que postei no Instagram, onde eu apresentei o conceito de justiça relacionando ele com a ideia de paz e eu problematizei esse conceito de justiça. Mas hoje eu quero trazer esse assunto de novo à tona a partir da perspectiva de duas obras literárias que são muito diferentes. Uma é a Bíblia Sagrada, né? E a outra é O Nascimento da Biopolítica, de Foucault. Ambos apresentam uma ideia de justiça, mesmo que eles tenham pretensões completamente diferentes. Na Bíblia, a ideia central é apresentar a vontade absoluta, correta e soberana de Deus, onde Deus determina aquilo que o homem deve fazer, a forma como o homem deve viver. Por exemplo, no Pentateuco nós temos o estabelecimento da lei mosaica, que é orientado pelo princípio máximo do olho por olho, dente por dente, onde lá é descrito que se um homem desfigurar um outro homem, ele deve ser desfigurado da mesma forma. Se ele matar um outro homem, ele também deve morrer. Muitos de nós, ao termos contato com esse tipo de normatização jurídica, a gente acha que isso é muito ultrapassado, que isso é quase que brutal, que é algo muito injusto porque você não dá a possibilidade do criminoso de se recuperar. Mas a gente tem que entender o contexto histórico no qual esse conjunto de normas foi elaborado. Naquele tempo não havia nenhum princípio jurídico, senão o Código de Hammurabi, né, que é mais ou menos daquele tempo, talvez um pouco anterior. Até, inclusive, acredita-se que esse princípio de normas foi influenciado pelo Código de Hammurabi. Mas até então, se alguém matava um parente meu, eu tinha toda a autonomia para pegar um conjunto de parceiros, amigos, ir lá e destruir toda a família, toda a propriedade desse que matou alguém com quem eu me importava, até que a minha ira fosse aplacada. A partir de então, a partir dessa determinação jurídica do olho por olho e dente por dente, o que temos é uma proporcionalidade da pena. Ou seja, se alguém matou uma outra pessoa, só ele deve morrer e ninguém mais. Isso é uma evolução muito grande no que diz respeito à política, à conduta social e à justiça da época. Mas a gente tem também Foucault. Foucault traz um conceito de justiça quando ele elabora o conceito de biopolítica, que é muito interessante. Para Foucault, em um determinado momento da história, o Estado ele abre mão do direito de matar e ele assume então para si a responsabilidade do fazer viver e deixar morrer. Ou seja, o Estado então ele entende que ele tem a responsabilidade de construir toda uma estrutura para que o cidadão desenvolva ao máximo o seu potencial, podendo contribuir com a sociedade de forma muito mais ativa no que diz respeito à produção, né, e até ao desenvolvimento da sociedade em diversos outros aspectos. Então, quando o Estado entende que investe muito no cidadão, ele tem que entender também que quando esse cidadão erra, quando ele faz algo que não deveria fazer, esse Estado ele tem também a responsabilidade de tentar recuperar esse cidadão. Afinal de contas, já foi investido muito nesse cidadão. Esse cidadão ele já foi disciplinado, ele já foi orientado, ele já foi treinado, já foi construído nele um conjunto de ideias, conceitos e habilidades técnicas que são importantes para a sociedade. Então, por isso há, no conjunto jurídico do neoliberalismo ou do nosso momento histórico-social, uma tendência à busca pela recuperação desse cidadão. Então acabou que nós começamos a entender a vida como algo muito sagrado. Mas isso também é algo que está circunscrito no nosso momento histórico, que é muito influenciado pela cultura na qual nós estamos inseridos. Então você tem que entender que a justiça ela depende da perspectiva e ela a princípio não é absoluta. Mesmo que quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia tem a ideia ou a intenção de apresentar verdades absolutas, aquilo que foi apresentado como direcionamento jurídico de justiça no Antigo Testamento não é mais aceito hoje. Eu acredito que isso é um consenso geral, pelo menos aqui na sociedade ocidental. Apesar de que temos em diversos países ou estados a pena de morte, mas ela segue um critério que é muito diferente desse critério que foi estabelecido por Moisés lá no Pentateuco. Mas é interessante pensar que a justiça nem sempre tem as mesmas nuances e a mesma estrutura. Ela varia de momento histórico, de construção cultural e de localização geográfica. Pense nisso.